se comunicar com os mortos. Filmando a cobra. Mais um dia com essa unha quebrada. Eu tive que fazer do Star Wars. Que saudade. Cada livro fosse um capítulo. Arranjar um namorado. Esse lookinho aqui. Virando minha segunda pele. Meu sonho é essa caminhonete. Aí eu já tô lendo o livro 3. Eu tô atrasada pra esse desafio. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know. Oi, vlog. Voltei aqui. Agora são 11h04. Seguimos com edição. Esquentei uma broinha na airfryer pra lanchar. E era pra eu ter feito minhas unhas, que eu falei pra vocês que quebrou na sexta-feira. Mandei mensagem pra menina. Ela falou que só tinha horário na terça. Hoje, terça-feira, na hora que eu tava saindo, eu já tinha soldado os galhos, já tinha feito tudo. Tava entrando dentro do carro. Ela mandou mensagem e me falou pra ir amanhã. Aí agora eu vou ficar mais um dia com essa unha quebrada. Mas é isso, vou terminar de editar esse vídeo hoje. Ontem eu fiz a edição inicial. Hoje, depois que ela desmarcou, eu já dei mais uma olhada, tirei mais algumas coisas. E enquanto eu ia tirando, eu ia fazendo a introdução do vídeo. Agora eu tô organizando a introdução pra começar a colocar as músicas. Vocês querem vlog? Toma vlog. On a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. Senhora, eu vou parar por hoje. Eu não aguento mais ouvir o som da minha voz. Credo. Realmente, quando as pessoas falam que fazer YouTube é fácil, dá vontade de dar uma lapa bem no meio da cara da pessoa. Porque, gente, vocês não sabem o trabalho que dá de gravar, de ver um ângulo bom. E os temas, falar, e depois editar. E depois pensar que, nossa, talvez seja interessante pra alguém vir assistir. E ficar nessa noia toda. Ai, tô cansada. Ontem eu fiquei o dia inteiro. E hoje eu terminei um pouco mais cedo. Aí eu fui assistir os arquivos do segundo vlog que tá acumulado, que é esse que vocês estão assistindo. E agora eu vou ler meu livrinho. Eu já tô na página 19 dele. E ele é tão bom quanto eu lembrava. Ai, que saudade. E eu esqueci de mostrar pra vocês que eu tô usando aquela blusinha que eu fiz unboxing no vlog passado, que é a cropped. Mas ela nem é tão cropped assim. Nossa, o tecido é tão bom, estica tanto. Eu tô com essa calça aqui que também eu adoro ela. Não é tricô, não sei que pano que é esse. É um canelado, bem gostosinho, bem quentinho. E com a blusa que já tá virando minha segunda pele, de Hogwarts. A Crocs também, que daqui a pouco ela sai andando, sozinha. Olha só que lindo que tá aqui de fora esse horário. Eu adoro o final da tarde. Aqui também no console da televisão, fica batendo um solzinho ali naquela parede. Eu adoro. Your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short. Let's not waste it. 'Cause paradise is wherever we make it. Tinha esquecido de mostrar a unha pra vocês. Olha só que linda. Minha idade. Como é que eu vou mostrar isso? Essa daqui é assim. Aí a minha que quebrou, teve que tirar. Porque como ela machucou bem rente assim, aí não dava pra passar o produto que ia machucar ainda mais. Mas aí a unha ficou assim. Aí eu adorei. Ficou linda. Passei ali no Riachão pra comprar uma marmita. Pra ver se eu almoço direito hoje. Que ontem eu almocei o cachorro-quente que minha mãe tinha feito na noite anterior. Porque como eu tava editando, eu esqueci do horário. Eu vim aqui comprar marmita também. Aqui você tem que vir cedo, porque a comida acaba rápido. Só que eu lembrei de almoçar, já era umas 3 horas da tarde. Aí nem se eu quisesse ia ter almoço em lugar nenhum aqui. Saí da unha, já passei aqui. Meu sonho é essa caminhonete que tá vindo. Ver se vocês dão pra ver ela. Deu pra ver? Mandou de rã. Ai, ai. Olha ela ali. Linda. Till the sun's up Monday. We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. We brush up on the 85-inch sound. O almoço tem arroz, feijão tropeiro, macarrão, salada, ovo, mandioca. E de proteína eu peguei bisteca. Apple pods. That's what we need. Apple pods. Right here. And there ain't a Yay! palm tree Level 6. inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be Saudade das lives do DBGK. Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked.
let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never going, never taking my sweet time. Whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. O fiscal da impressora. E em cima dos que eu já imprimi. Eu tô editando o vloguinho aqui pra vocês, que é o que vai sair essa semana e ainda não tá pronto. A pessoa que tá atrasada. Tô assistindo a Lauren ali. Ela tá jogando de Mate Valley também. O bonito tá aqui. O outro bonito tá ali. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Voltei com o vlog, agora são 14h39. Eu tava editando o vloguinho aqui pra vocês. Ignorem a touca, porque esse daqui vai virar parte da minha personalidade. Até que eu achei uma touca boa, que isso daqui não era um elástico que ia marcar minha testa inteira, que ia marcar meu cabelo. Custou, mas encontrei. Essa touca é maravilhosa. Ela tem tipo uma malha aqui, ó. Então se acostumem com esse lookinho aqui. Mas o motivo de eu ter vindo aqui falar com vocês é que eu já li o volume 1 e 2 da Mediadora e eu esqueci de contar sobre o que é narrativa. E eu já tô lendo o livro 3. Eu tô bem no comecinho dele. Só que esses livros aqui, eles são muito engraçados. Eu não lembrava de como que era a estrutura da narrativa. Não é aquele negócio de, cada livro termina com um cliffhanger no final e aí você fica ansioso pro que vai acontecer no próximo. Não é bem assim, porque cada livro acontece um caso diferente. Quando o caso termina, o livro acaba, a cena que termina um é a cena que vai começar o próximo, vocês podem ter certeza. E como eu já tô no terceiro livro, eu já peguei a sensação de que é como se cada livro fosse um capítulo dessa história inteira. O espaço de tempo que tem nessa narrativa aqui é muito curto. Nessa daqui, se passa uma semana. Nessa daqui, ó, tá na segunda semana.
Nesse daqui, ela tá entrando no segundo mês. O que é a mediadora? A gente segue a história da Susana. Ela é uma jovem que mora em Nova York junto com a mãe dela. E elas moram sozinhas desde que o pai da Susana faleceu. 10 anos depois que isso aconteceu, a mãe dela encontrou um homem e foi amor à primeira vista. E com pouquíssimo tempo que eles se conheciam, eles já noivaram, já casaram. Eles decidiram que iam se mudar pra Califórnia e compraram uma casa lá. A Susana ficou com a avó dela enquanto essa construção da casa estava acontecendo. E aí a gente começa a narrativa com ela se mudando pra Califórnia pra viver com a mãe, com o padrasto e os 3 filhos do cara. E ela não foi tão contra, assim, essa mudança, porque as pessoas falavam muito bem da Califórnia. E ela não tinha uma vida tão boa, assim, em Nova York. Ela só tinha uma amiga, ela ficava isolada o tempo inteiro, as pessoas da escola não costumavam conversar com ela. Então ela não tinha vida social nenhuma e se metia em muita confusão. Ela já foi levada pra casa mais de uma vez por escolta da policial. E a mãe dela sempre achou que isso se devia à morte traumática do pai dela. Só que não era bem assim. O problema da Susana é que ela podia se comunicar com os mortos. Mas não apenas se comunicar, ela tinha que fazer alguma coisa a respeito disso. Porque os mortos que apareciam pra ela eram aquelas almas que ou não sabiam o motivo delas estarem vagando ali, ou elas tinham uma certeza e queriam a ajuda da Susana pra cumprir esse último desejo e partir pro além-vida. Então ela, como mediadora, fazia essa mediação entre os mortos, o desejo deles, pra que eles pudessem ir embora do mundo terreno, né? Uma das coisas que a Susana mais odiava era ficar em ambientes, em prédios muito antigos. E quando ela chegou na Califórnia, a primeira coisa que ela descobriu foi que a família dela tinha comprado uma casa com mais de 200 anos. E isso, com certeza, queria dizer que alguém já tinha morrido naquele ambiente. Casa maravilhosa, no topo da colina, dava pra ver a praia. O quarto dela tinha a melhor vista de todas. Só que, junto com essa vista, veio um homem. Esse homem estava morto. Então agora ela tinha que dividir o quarto dela com uma pessoa que faleceu na época que essa casa não era uma casa, era uma estalagem. A Susana pede ajuda para um dos irmãos dela, que é o mais novo, que ela chama ele de mestre, que é o mais inteligente, para pesquisar o que aconteceu com esse cara, para ele poder ir pro além e ela não ter que dividir mais a porcaria do quarto dela novo, que era a primeira vez que ela tinha um quarto com uma vista maravilhosa e com um banheiro só dela. Ela não queria ter essa companhia. Só descobriu que ele era um senhor de terra muito rico, que estava indo se casar com uma outra mulher muito rica, e no meio do caminho ele foi assassinado na estalagem onde ele estava, que agora era o quarto da Susana. O caso que nós seguimos no primeiro volume era uma menina que estudava na escola nova da Susana, que era uma escola católica, e que ela quase não consegue entrar porque ela não é batizada, eles não tinham um certificado de batismo. Eles só aceitaram porque surgiu uma vaga. E essa vaga surgiu porque a menina que tava ocupando a vaga foi a que se matou na frente dos pais do namorado dela. Bem esquisito a situação toda. E aí ela descobre nessa nova escola que ela não é a única mediadora. Que o padre, que também é diretor, é um mediador também. E ele ficou, desde o ano novo, tentando convencer essa menina a ir pro além. Só que ela não quer ir, porque o motivo dela ter feito isso foi porque o namorado dela deu fora nela. Ela quer arrastar esse menino pra ficarem juntos como fantasmas. Só que até que a Susana consegue explicar pra essa menina que não tem garantia nenhuma de que esse homem, mesmo morto, vai querer ficar com ela depois que ele souber que ela matou ele também. E que muito provavelmente ele vai partir pro além em vida. Essa menina já tentou matar ela várias vezes. Já quase matou o padre. Já quase matou esse menino várias vezes. Destruiu a escola inteira. Causou um estrondo tão feio que as pessoas sentiram como se fosse um terremoto na Califórnia. Um terremoto concentrado ali na escola. O método que o padre gosta de utilizar, que é de mediação mais tranquila, que é conversando, que é tentando entender o lado do falecido, a Susana já não gosta muito dessa prática, então ela gosta de partir pra porrada. E aí ela consegue enganar a menina pra que ela entre num círculo. E aí ela consegue exorcizar esse fantasma, só que não antes do fantasma derrubar metade do teto da escola em cima da cabeça da Susana. E por um milagre ela acaba sobrevivendo, só porque o Jesse fica preocupado com ela e consegue chamar a atenção do irmão mais novo da Susana, que é o mestre, pra que eles vão na escola buscar ela, porque ela já tava lá há muito tempo. E aí ela é resgatada pelos irmãos dela, que os mais velhos acham que ela faz parte de uma gangue por conta de tantas vezes que ela foi escoltada pela polícia, e ela não tá se ajudando em nada, se metendo em confusão o tempo inteiro. Então o livro termina com esse caso resolvido, dessa fantasma adolescente. E aí o segundo volume, que é o Arcano 9, ele já se aprofunda um pouco mais na vida social da Susana, que o sonho dela é
arranjar um namorado. Mas não porque ela quer ter um namorado. É porque os sentimentos que ela tá desenvolvendo com o Jesse, que é o fantasma que habita o quarto dela, tá se tornando um empecilho. Então ela tá tentando tratar ele da mesma forma que ela trata os irmãos, com completa indiferença, pra ver se esse sentimento vai embora. E aí, nesse meio tempo, qualquer menino que piscar pra ela, ela tá caindo de boca neles. O caso que a gente segue nesse volume é de uma fantasma que vai à procura da Susana. No primeiro volume, ela esbarrou na menina que tinha falecido porque elas estavam dividindo o mesmo armário. Mas nesse daqui, o fantasma encontra ela e já começa a berrar loucamente, pedindo pra ela avisar que um tal de Red não tinha matado ela, que era muito importante que ela avisasse isso. Quando a Susana tenta conseguir mais um pouco de informação de que Red que ela tá falando, quem que é essa pessoa, a fantasma desaparece e ela não tem informação nenhuma. Quando ela tá conversando com os colegas da escola, se elas conhecem algum Red, a melhor amiga dela comenta sobre um cara super rico, que o apelido dele é Red. Então ela arma um maior esquema falando que quer fazer uma entrevista com as pessoas mais influentes de Carmel, só que ele não responde os telefonemas dela. E aí ela resolve ir na casa do homem pra entregar essa mensagem, porque toda noite a mulher acorda ela de madrugada berrando de novo, falando que ela tem que avisar que o Red não matou ela. E aí, quando ela consegue falar com esse homem, ele fica interessado demais na parte de que ela consegue se comunicar com os mortos e ele deixa as pessoas nesse estado. Então ela já tenta correr do lugar, a porta tá trancada. Ela só consegue fugir na hora que aparece um outro homem perguntando se ela tá bem, se ele tinha feito alguma coisa com ela. E ela fala que não, que ele não tinha feito nada com ela, que ele só tava assustando ela. E aí ela vai embora. Ela descobre que esse cara que ela visitou é pai de um menino que ela ficou em uma festa. Quando ela volta pra casa da escola, tá o menino e o pai dele pra convidar ela pra jantar naquele dia. E aí a mãe dela fica tão animada da menina tá se ajustando tão bem na comunidade que ela nem pergunta pra menina se ela quer ir, nem fala nada, já fala que a menina vai. Tão desesperada que a mãe dela tá pra a filha dela ter uma vida social. E aí ela comenta com o Jess que se por acaso ela não voltar até a meia-noite, que é pra ele encontrar o padre, que também é um mediador, e avisar pra ele chamar a polícia porque o cara vai ter feito alguma coisa contra ela. E em uma conversa que ela teve com esse padre, colocou na cabeça dela que o pai desse menino é um vampiro. No jantar, o cara droga o próprio filho, tenta convencer ela a chamar as almas de algumas pessoas que ele matou. Ela fica tão transtornada com aquela situação, e ainda mais que o cara respirando no rosto dela, e ela vê os caninos dele mais protuberantes, que ela compra a ideia do padre de que o cara é um vampiro, pega um lápis na bolsa dela e enfia no peito do homem, assusta tanto que ele desmaia, e aí ela percebe que ela quase matou uma pessoa pensando que era um vampiro. E aí o mesmo homem que salvou ela da primeira vez aparece de novo, fala que é pra ela ficar calada, que se ela tentasse contar pra alguém, que ninguém ia acreditar numa adolescente delinquente em comparação com um empresário super rico. O que o homem tinha era uma doença que ele achava que era um vampiro por conta da morte da esposa dele. Ela pensa, não, agora a fantasma vai parar de me atormentar. Só que não. Toda noite, uma noite atrás da outra, essa bendita aparece, grita, fala que ela precisa dar o aviso. E ela fala que já avisou, e a mulher fala que não, que ela conhece a pessoa que ela tem que avisar e não dá informação nenhuma e desaparece. A menina fica louca, pensando que vai ter que lidar com esse cara de novo. E aí, cada vez que ela vai pesquisando mais, ela vai descobrindo mais podres. Ela descobre que o homem que ajudou ela todas as vezes que o Red atacou ela, esses dois são irmãos. Esse homem que salvou ela cuida dos negócios do irmão dele porque ele tá meio transtornado, né? Nesse meio tempo, ela encontra uma outra alma que fala que realmente o Sr. Belmont tinha matado ela. Só que aquele negócio, o que salvou ela, o aspirante a vampiro e o menino que ela ficou, todos eles são Belmontes. E ela já percebe que o homem que matou essa segunda fantasma que ela encontra não é o vampiro, mas sim o irmão mais velho dele. E aí, quando ela vai conversar com o menino que ela tinha ficado e falar pra ele que ele tinha sido drogado durante o jantar, que o tio dele era um assassino, não sei o quê, esse menino vai confrontar o tio dele droga ele também, sequestra a Susana e fala que não é pra ela se preocupar porque ela não vai desaparecer, que o corpo dela vai ser encontrado muito rapidamente, porque ela vai sofrer um acidente com o sobrinho dele andando de jet ski. O Jesse aparece, aí ela pergunta o que ele tá fazendo ali, ele fala que ela chamou ele. Ela pega uma cadeira, quebra um aquário que tampava a parede inteira, sobe numa estrutura, pega o fio da luz do aquário
eletrocuta o tio do ficante dela. E aí, com a ajuda do Jesse, destrava as janelas. Ela consegue fugir. Na hora que o quarto tá pegando fogo, os fantasmas das pessoas que esse cara tinha matado, tava tudo em volta dele. E os bombeiros, quando chegam, não encontram corpo nenhum. E eu acabei esquecendo de falar a parte mais importante desse livro, que é quem é esse bendito desse Red. E no final da coisa toda, essa mulher era a mãe dos irmãos da Susana, que ela faleceu de um câncer que ela desenvolveu durante a gravidez, e o filho mais novo dela achava que ele tinha sido o motivo da mãe dele ter desenvolvido esse câncer. Então, por isso que o Red estava se culpando de ter matado ela, porque ele era o mestre, que é o irmãozinho mais novo da Susana, que é ruivo. A única pessoa que chamava ele de Red era a mãe dele. E aí, no final, a Susana, ela se envolveu numa maracutaia toda, envolvendo morte, empresários e ativistas do meio ambiente, pra nada, porque a pessoa que ela precisava avisar dormia no quarto do lado dela. É isso. O segundo livro termina nessa parte. E o terceiro, ele já começou falando sobre a morte de 4 adolescentes num acidente de carro, que eles estavam voltando do baile da escola, só que é a escola rival da escola que a Susana frequenta, e esses meninos eram tipo estrelas nessa escola, e o diretor chamava eles de anjos. Eu tô gostando demais dessa narrativa, eu tinha esquecido o tanto que a Susana é louca. Algumas coisas nessa história não envelheceram tão bem, mas tirando isso, é tão bom quanto eu lembrava. Como são livros bem curtinhos, eu tô conseguindo ler eles bem rápidos quando eu me dedico um tempo maior pra poder ler. Mas é isso, deixa eu ir almoçar, agora são 3 horas. O de hoje é purê, cupim, arroz, feijão e alface. E enquanto isso eu tô assistindo a Lori, ela tá fazendo o desafio da foto do Dreamlight Valley. Oi, oi, vlog. Bom dia. Tô aqui na minha mesa, fazendo o balanço dos livros, que eu já terminei de ler esse daqui da Mediadora, que é o livro 3. Reunião. Então já estamos no livro 30. Nem vou falar o tanto que eu tô atrasada pra esse desafio. Aí eu já coloquei ele aqui também. Já coloquei o período dele aqui. Do caso dele, eu gostei mais do que o dos outros livros. Eu achei muito mais interessante. É bem mais macabro, mas é bem melhor. E ontem eu fiz live pra vocês jogando o Dreamlight Valley, né? Porque eu sempre comento aqui no canal, mas eu nunca mostro muito sobre como é o jogo por aqui. Como eu tô no processo de decorar uma DLC, que é a DLC do Storybrooke Vale, eu pensei, eu já vou ficar jogando, então por que eu não faço uma live também para as pessoas poderem assistir? Hoje eu ia fazer também, só que estamos desde ontem sem energia e não tem nem previsão de quando vai voltar, então vocês sabem como é que é aqui, o povo vai no tempo deles. E ainda bem, eu não pensei nem em lavar meu quarto ontem, mas só com o vento, olha a sujeira que ficou esse chão. Eu só vou organizar a minha agenda por causa do livro e vou varrer aqui, guardar as roupinhas que eu já tinha dobrado, só faltava guardar. Acho que eu vou começar a ler o próximo. O próximo é esse daqui, A Hora Mais Sombria. Voltei aqui com o vlog, agora são 12:01. Eu tava editando o vloguinho ali pra vocês. E eu vou fazer uma pausa, porque meu estômago hoje tá meio revirado, não tô passando muito bem, não. Tem vez que ou é o começo, ou é durante, ou é depois da menstruação. Acaba comigo. Aí eu já tomei uns remédios pra ver se melhora. Mas até agora nada. Já coloquei os gatinhos também pra dormir. Já respondi os comentários de vocês também, que eu tava meio borocochô. Eu deixei acumular os comentários, mas já respondi. Eu não sei se eu vou jogar ou se eu vou ler. Eu tô lendo o Assombrado. Ele é o livro 5 da série da Mediadora. 1, 2, 3, 4, 5. Esse daqui eu tô lendo pelo Kindle, enquanto eu leio a série da Mediadora. A Hora Mais Sombria, ele é o volume 4. Eu comecei ele ontem, terminei ele ontem. E aí eu já tô nesse daqui, Assombrado. Um dos volumes que tem a capa diferente. Essa daqui é a capa mais antiga. Que ainda fala aqui que ela escrevia com um pseudônimo.
Acabei de imprimir o meu planner de agosto. Eu tive que fazer do Star Wars. Eu tô viciada, eu quero assistir tudo de novo. Eu quero ver o que tem pra ler, porque eu quero ler. Esse daqui é o calendário mensal. Cal bebê, Grogu, fofo. É aqui a parte dos hábitos, anotações, livros lidos, o nosso bingo de tarefas. E as medidas que eu vou colocar pra minha dieta. E eu ainda não fiz nenhuma folha diária, mas eu vou fazer.